Bom, então, muito obrigado, Senhora Presidente da Mesa, Doutora Maria João Freitas. É um gosto estar numa mesa presidida por si, enquanto Presidente ou representante de uma associação de doentes, porque, a meu ver, é basicamente para isso que estamos aqui a passar o nosso sábado, é a pensar nos doentes. Por mim falo, pelo menos, até como candidato a doente. Cumprimento os senhores bastonários pela oportunidade que dão para este encontro e os excelentíssimos colegas de mesa, pessoas por quem tenho grande admiração. Eu vou aqui ter a coragem de afirmar algumas propostas, enfim, não é grande coragem, o meu pensamento está publicado e vou aqui, digamos, apresentá-lo. Estão na sala presentes advogados, estão médicos e todos sabem, se calhar até melhor do que eu, o que acontece quando um doente é vítima de uma situação, seja de erro, seja de negligência, e já todos percebemos pela comunicação anterior que isso é muito, muito frequente e que a pergunta que agora temos de colocar é a seguinte. Enquanto juristas, eu sou jurista, com muito orgulho, gosto muito do direito, do pensamento jurídico, dos colegas do direito, mas temos que pensar agora, enquanto juristas, em diálogo com os médicos, se nós estamos a fazer o nosso trabalho, isto é, se estamos realmente a olhar para as pessoas, e por isso é tão bom ter aqui uma Presidente que é de associações de doentes, e a pensar neles, ou se o sistema jurídico está a pensar apenas em si próprio, numa autopoiese verdadeiramente inútil, que redunda em anos e anos perdidos, de destruição de esperança para os doentes, de incómodo sem sentido para os médicos e de perturbação grave da saúde das gerações futuras, como disse o professor Fragata. Aquilo que nós temos feito em Portugal, realmente, por muito esforço que haja dos médicos, é de que, não havendo, de facto, a capacidade de aprender com os erros, pouco estamos a fazer pelas gerações futuras, pegando nos casos concretos de negligências, e essas terão que ser sancionadas, e destrinçando das outras situações que também acontecem. E os advogados sabem isso muito melhor do que eu, sabem bem o que é ter um problema num hospital público, na zona de Lisboa, e passados 5 anos terem, talvez, a primeira audiência num tribunal administrativo. Ou então agora começamos a ter experiências interessantes de o doente, por um direito fantástico, que é o direito a ter um tratamento em devido tempo, a receber um voucher, um cheque do SNS, ir a uma clínica privada no âmbito do sistema SIGIC, as coisas correram mal, houve problemas, negligência, não negligência, ainda nem sequer estamos a discutir isso. Uma coisa é certa, vamos chegar aos tribunais e os tribunais judiciais, uns vão dizer nós não somos competentes para isto, isto não é connosco, e depois se calhar vão aos tribunais administrativos e que também dizem, bom, isto verdadeiramente é uma clínica privada. Ou seja, nós juristas, peço desculpa, como eu disse, eu tenho muito orgulho em ser professor de Direito e jurista, andamos a brincar com os doentes, que depois de terem tido azar no sistema de saúde, têm um terrível azar no sistema jurídico, com conflitos negativos de competência, com leis divergentes, que realmente nada trazem para se conseguir perceber a situação. E dei esses exemplos concretos, como também irei falar de um certo gosto por discussões bizantinas, por discussões absolutamente dogmáticas, absolutamente inúteis, e com todo o respeito o digo, mas, enfim, quem ler os acórdãos dos Tribunais Supremos vê as páginas que discutem a saber se há a teoria do cúmulo ou a teoria da opção, ou se pode usar a responsabilidade extracontratual com a contratual, e um pensamento absolutamente geométrico, fechado e dogmático, que nada diz aos médicos, que nada diz aos doentes, que apenas verdadeiramente querem que se saiba se houve um comportamento que merece censura ou se não houve censura. E, portanto, tendo incomodado a vossa sesta, vou então iniciar o tratamento que aqui humildemente proponho. Estes relatórios demonstram o que já foi dito, que está a crescer a responsabilidade médica, que há problemas, é um problema que se coloca. Aqui este exemplo das especialidades mais visadas, também já sabemos isto. E a primeira questão que se pode dizer, e felizmente muito poucos médicos disseram isto neste colóquio, a primeira questão que se pode dizer é, bom, a culpa é dos juristas, vieram incomodar, nós vivíamos em paz. Não, não é culpa, não é dos tribunais, no caso, o problema de haver maior acesso aos tribunais, isso é muito bom, é sinal de democratização da sociedade,
e até do ponto de vista de uma análise económica de direito, contribui para uma melhoria da medicina. Portanto, se a pessoa é chamada à responsabilidade, vai ter mais cuidados preventivos. Agora, temos todos que ter a consciência de que a responsabilidade médica, por um lado, é grande causadora de danos. Ou seja, se eu perguntasse aqui quantos acidentes fatais, quantas pessoas morreram em 2015 na estrada, enfim, acidentes rodoviários, felizmente estamos muito abaixo das 1000 vítimas. Quantas pessoas morreram de acidentes de trabalho? Felizmente, muito abaixo, enfim, penso que entre 100, menos de 100 vítimas. Quantas pessoas morreram nos hospitais por erros evitáveis? O professor Fragata, extrapolando da realidade americana, fala entre 1.500 e 3.000. E então pergunto, fica este pensamento, se nós, ao longo do século XX, mudámos tanto o direito na área dos acidentes rodoviários, se mudámos tanto, há mais de 100 anos, o direito na área dos acidentes de trabalho, não é tempo também de pensarmos em mudar o direito na área destes acidentes em saúde? O que é que nós andamos a fazer aqui ontem à tarde e hoje? Andamos, com o devido respeito, à procura do homem com a pistola fumegante, numa expressão também da literatura, ou seja, andamos à procura do médico do mal, que existem, mas esses sempre serão, enfim, esses terão o tratamento adequado. Mas o problema são, de facto, como ouvimos, outras situações e para o qual o sistema tem que ser repensado. E, portanto, salvo a minha opinião, estamos a criar uma situação em que eu não vejo que os pacientes que foram vítimas, lesados de um acidente culposo, estejam depois um tratamento jurídico adequado. Vi também uma discussão muito interessante de queixas de como as indemnizações em Portugal são baixas. Só foi pena não ter visto números. Baixas comparativamente a quê? De manhã estava a ver, a mais elevada que houve na Alemanha de sempre foi 700 mil euros de danos morais. Portugal ainda não o teve. Mas o normal não anda acima, enfim, muito acima das realidades das maiores indemnizações portuguesas. Portanto, temos que refletir melhor. E eu diria o seguinte: o que é que nós ganhamos nestes 40 anos em ter duas jurisdições distintas para o problema da responsabilidade médica? Vamos ver isso. O que é que temos a ganhar com tanto conceptualismo em torno da responsabilidade médica e não assumir a sério um sistema de seguros? Traduzindo para quem está a ter o primeiro contacto. Em primeiro lugar, há duas jurisdições distintas para o mesmo problema. Os problemas que ocorram em hospitais públicos, os tribunais competentes são os tribunais administrativos e aplica-se a Lei 67 de 2007. Em clínica privada, pelo contrário, temos os tribunais judiciais e aplica-se o Código Civil. Enfim, esta é a doutrina dominante. A doutrina dominante é que tem obtido o acordo da maioria da doutrina, da jurisprudência. Há vozes divergentes, até está aqui a minha colega a doutora Cláudia Monge, que defendeu uma tese de doutoramento contrário a esta interpretação. Também já há acórdãos de tribunais contrários a esta interpretação. Enfim, foi o caminho que se fez, muito por influência de escritos, o professor Freitas do Amaral, o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa, e que tem muitas boas razões para ser assim. Eu não tenho tempo para estar a discutir as razões. O que eu pergunto é, com a complexificação do sistema médico que aconteceu, falei do SIGIC, falei de hospitais PPP, falei de tantos problemas em que realmente quem está na prática sabe que se tem perdido muito tempo numa perspectiva dos doentes, que é a perspectiva que eu acho mais interessante, a discutir quem são os tribunais competentes. Dito isto, é curioso que eu também, não é fácil dizer, não, acabemos então com a Lei 67 de 2007 para a medicina, porque realmente ela não deve ser para aqui chamada. Porquê? Porque, de facto, eu na Lei 67 de 2007, que não foi feita a pensar em médicos nem em enfermeiros, encontro normas, curiosamente, muito úteis para o direito da medicina. Por exemplo, aquilo que chamamos a institucionalização da responsabilidade, ou seja, que seja a instituição a responder por culpa do médico e do enfermeiro, e que o médico e o enfermeiro só haja direito de regresso nos casos de culpa grosseira. Isso é útil na perspectiva da segurança do doente, porque realmente a diferença entre um comportamento meramente culposo e o azar
é, como dizem autores, é uma folha de papel, é muitas vezes difícil. E a pressão a que o médico está sujeito por responder por culpa leve pode levar a que não se tenha bons efeitos na sua profissão. Já pelo contrário, é evidente que a culpa grave, a negligência grosseira, é evidente que deve suportar com o seu bolso, com o seu património, as consequências negativas do evento. E, portanto, a operação não é fácil. Não basta defender, como alguns dizer, bom, acabe-se com a Lei 67/2007 deste domínio, porque verdadeiramente nesta lei até se encontra aqui este elemento que eu acho muito interessante, ou seja, institucionalização da responsabilidade, é a instituição a primeira a responder e apenas em casos de culpa grosseira se deve depois pedir o reembolso, o direito de regresso ao médico. Bom, portanto, como se vê, desde logo a responsabilidade médica tem estas divisões, o que na perspectiva dos doentes pode parecer um pouco estranho. Quando tudo é claro, não há problemas. Se for um hospital público sem tucur, nenhum advogado, nenhum juiz tem dúvidas. Se for uma clínica privada de tucur. Mas, como eu vos disse, há aí algumas situações onde se tem perdido muito tempo em discussões adjetivas, discussões processuais, que realmente não é positivo nem para os médicos nem para os doentes. Bom, tendo nós medicina privada, ou em consultório particular, ou em clínica privada, como se sabe, aplica-se a responsabilidade contratual. Aqui, portanto, a instituição ou o médico responde com o regime, mas também isto é difícil de explicar aos médicos. Porque é que, estando num hospital público, há uma prescrição de 3 anos e porque é que, estando numa clínica privada, há um prazo de prescrição de 20 anos? De facto, um prazo muito longo e o outro, se calhar, um pouco curto. Bom, não tem nada a ver com a medicina. Nenhuma destas leis foi feita a pensar na medicina. São questões de história do direito que nos levavam muito longe e que realmente nos deve fazer refletir se este é um caminho adequado. Até porque, como estamos a ver, há um grande cruzamento entre público e privado, sistemas mistos, etc. Positivo, o facto de haver a introdução de um sistema de seguros de responsabilidade civil e até com o apoio, digamos, institucional da ordem. É positivo porque, de facto, o seguro é uma das grandes conquistas civilizacionais da modernidade. E nós, portugueses, como agentes dos descobrimentos, devíamos ter orgulho nos sistemas de seguros. Os sistemas de seguros são muito antigos, nasceram em civilizações antigas, mas tiveram um grande regresso com os descobrimentos e, portanto, esta partilha de riscos que permite, de facto, maior tranquilidade no exercício da profissão. Ora bom, portanto, fica aqui esta primeira questão. Porquê um sistema duplo, dividido, enfim, que gera, de facto, confusões? Mas, como eu dizia, há aspectos positivos na Lei 67/2007, que já aqui foram falados. A responsabilidade por funcionamento anormal do serviço, que permite abarcar e dar uma indemnização justa a várias situações em que não se identifica a culpa concreta do doente. Portanto, uma lei de responsabilidade médica ou uma reforma do Código Civil, enfim, deveria também ter em conta estes ensinamentos desta legislação de direito administrativo. Ainda também importante nesta Lei 67/2007 é o facto dela, se for bem interpretada, como temos vindo a propor, permitir dar resposta a problemas que todos os sistemas jurídicos, até na Ásia, na África, muitos países têm uma lei da responsabilidade objetiva por sangue contaminado. Portugal não tem, apesar de ter tido vários problemas desses, e aliás, assim se calhar falaremos um pouco de situações dessas. Bom, na meu ver, o artigo 11 da Lei 67/2007, bem interpretado, permite realmente a responsabilidade ou do instituto, enfim, do instituto público relevante ou do hospital público, teríamos que ver a situação, por um sangue contaminado com hepatite, com HIV, com outras situações. Outro aspecto positivo, Portugal não tem uma lei da responsabilidade objetiva por danos causados pelas vacinações, e isso é algo que existe em quase todos os países. Eu penso que esta Lei 67/2007 também pode dar resposta, se bem interpretada, enfim, através deste artigo 16. Bom, portanto, em suma, devemos refletir em se vale a pena manter este sistema dualista, mas se formos para um sistema monista, também é preciso ver que na Lei 67/2007 há muitos aspectos positivos. Segundo ponto,
uma crítica um bocadinho genérica e, portanto, se calhar infundada, mas fica aqui esta proposta. Doutrina e jurisprudência tem-se trabalhado muito a responsabilidade extracontratual, contratual, os pressupostos dogmáticos de tudo, a responsabilidade civil, tudo mais. E eu gostava de chamar aqui a atenção diretamente disto. Nós temos hoje que ler o Código Civil em conformidade com o direito convencional, ou seja, com a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. E, portanto, não pondo em causa os ensinamentos de Vaz Serra, de professor Cid Monteiro, que esteve cá ontem, no sentido de nos dizer que tem que haver a violação de direitos absolutos, enfim, que há toda uma dogmática da responsabilidade extracontratual, etc., etc., ou dos cuidados ao nível do nexo de causalidade, tudo mais. Mas o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina tem que ter algum sentido útil. E para mim tem um sentido útil. É de que, em caso de dúvida, numa questão dogmática de causalidade, de ilicitude, etc., deve-se promover o quê? Que a pessoa que tenha sofrido um dano injustificado na sua integridade física e psíquica, resultante de uma intervenção, portanto, tem direito a uma reparação equitativa. Bom, nos termos da lei nacional, tudo certo, mas, portanto, há aqui um favor da vítima, um favor do direito à reparação. Não impõe, não impõe a responsabilidade objetiva, não impõe que abandonemos o sistema de ilicitude e culpa, não nos obriga a adotar o sistema francês da faute, não obriga nada disso. Isto é apenas um arrimo para dizer que, em casos de dúvidas, e há tantas, quando se lêssemos a jurisprudência, realmente podemos usar este argumento. E vai-se fazendo, vai havendo jurisprudência corajosa, em algumas relações até, em que vai realmente procurando ou facilitações de prova, ou inversões do ônus da prova, portanto, com um conjunto de teorias ligadas aqui à prova, presunções prima facie, inversões do ônus da prova, enfim, tudo isso. E, portanto, aquela circunstância, permite-me aqui relembrar um caso já de 2008, que por acaso que deu condenação no Tribunal da Relação de Lisboa, mas que depois houve uma absolvição no Supremo Tribunal de Justiça por 2-1, em que uma jovem submeteu-se a uma cirurgia plástica de lipoaspiração, não era um colega seu, enfim, era médico, mas não tinha a sua especialidade. Também não se percebeu bem se havia um anestesista ou não havia. A verdade é que ela morreu em virtude de uma anestesia. Mas lá, bem, o advogado do réu veio invocar. Mas é que nós não temos a certeza se foi um choque anafilático ou se foi aquela dose de anestesia que se provou que estava acima das... Enfim, provou-se em processo que aquela dose não foi um pouco desadequada para aquela paciente. Mas, enfim, de facto, como é que nós provámos a causalidade? Não terá sido um choque anafilático? Porque se lermos a bula da anestesia, de lá está um risco ínfimo de poder haver um choque anafilático. Bom, 2 conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, agarrando-se a isso, disseram: bom, nós não ficamos convencidos que tenha sido a anestesia mal administrada que tenha causado a morte. Ela morreu, tinha 22 anos, tinha assim um bocadinho de gordura a mais, quis fazer lipoaspiração, morreu. Ora bem, lá está. Eu acho que o artigo 24 da Convenção de Oviedo, que não vai salvar a responsabilidade médica, mas podia ser um contributo para dizer alto lá. Não há prova absoluta de causalidade, até porque ainda ontem ouvimos falar, os médicos presentes, o professor Vasco Carneiro e outros, que realmente essa prova absoluta em medicina é muito difícil. Como é que se prova que não foi o choque anafilático ou que foi o excesso de anestesia, uma dose mal administrada? E, portanto, aliás, os alemães há muito que têm um princípio de que é um erro grosseiro, a prova de um erro grosseiro faz presumir a causalidade. Repito, a Relação de Lisboa condenou, 1 conselheiro votou vencido, mas 2 absolveram. Pareceu-me uma decisão injusta. Injusta até porque foi invocar uma argumentação fraca, falando na medicina defensiva. Bom, se condenarmos este médico, vão ficar todos com medo de ser médicos. Aquela argumentação absolutamente sem base científica. Portanto, os tribunais têm que condenar e, quando é justo, e parece-me a mim que a facilitação da prova do nexo de causalidade é um instrumento fundamental. E trago aqui este arrimo. Terceira ideia que trago. É bom que em Portugal seja a desenvolver um sistema de seguros, instituições privadas, instituições públicas, porque, no fundo, retomo o início da minha conversa. Quando falamos nos acidentes de trânsito,
todos nós temos a consciência que estamos protegidos por sistemas de seguro e por um fundo de garantia automóvel. Quando falamos de acidentes de trabalho, ofensas à nossa integridade física, estamos protegidos por um sistema de reparação de acidentes de trabalho. Não é tempo de pensar também nisso? E note-se, estou só a falar de responsabilidade civil, como é evidente, ou seja, de ressarcir o lesado por danos patrimoniais e não patrimoniais. E, enfim, muito rapidamente, um roteiro de direito comparado para vermos que, de facto, tem havido novos paradigmas. Começou nos anos 70 na Nova Zelândia, muito rapidamente 74, uma versão consolidada de 2010, em que, de facto, há uma responsabilidade de no fault, até um sistema público de compensação de danos para vítimas de danos corporais. E, portanto, aqui a situação não há tempo para mais. A compensação não é automática. Há lugar para a disputa jurídica, naturalmente, mas há aqui toda uma nova ideia. Os países nórdicos desenvolveram o chamado sistema escandinavo, cada um a seu tempo, em que também, enfim, aqui é polémico, aqui a primeira fila não é polémico, mas temos que dizer a verdade, e nem sequer é isto que eu defendo para Portugal, em que há realmente uma análise de que mais celeste, mais rápida. Vejam que o próprio médico ajuda o paciente a descrever o erro, eventualmente saber se há culpa ou não há culpa não é o critério. A questão é saber se o erro era evitável. E, portanto, se a partir dos pressupostos dessa legislação, se é justo o doente receber uma indemnização que o ajude a reconstituir a sua vida, porque é disso que estamos a falar, pessoas que perderam o braço ou perderam a profissão ou ficaram num estado grave e não podem... E, portanto, duração média de 6 meses. Portanto, os pacientes, depois de um azar num sistema de saúde, têm aqui uma solução rápida. Naturalmente, pode ir a tribunal querendo, mas não é tão frequente. Mas queria, sobretudo, falar no sistema francês, que ainda ontem o professor Duarte Nuno Vieira também focou, dizer aqui uma regra de 2 ideias simples. A França tinha a nossa tradição, também de ter tribunais administrativos para os hospitais públicos, tribunais judiciais para os hospitais privados. E foi criando jurisprudências muito diferentes. A dada altura, havia uma diferença grande caso o doente fosse vítima de uma negligência médica no tribunal administrativo ou num tribunal ou num hospital privado. Por isso e por outras razões, decidiu-se em 2002, no âmbito de uma grande reforma que foi empreendida, criar um sistema que passa pelo seguinte: há comissões regionais de avaliação do erro médico, presididas por um juiz, no qual estão representantes, um perito médico, está representante da associação doente, está também uma comissão alargada, em que também podem, naturalmente, participam advogados. Fazem essa reunião com um formalismo não burocrático, portanto, sem o ritualismo dos nossos processos, e enfim, não é em 6 meses como os suecos, mas em 12 meses conseguem ter uma primeira relatório presidido por um juiz, no qual se vai determinar o seguinte, e já com uma perícia médica bem feita, no qual se vai determinar se houve ou não houve culpa do médico, e se houve culpa, estamos na responsabilidade civil clássica. O médico paga, mas o médico tem uma seguradora, portanto, o seu seguro de responsabilidade civil faz a tal proposta razoável. Se estiverem de acordo, terminou o litígio. Que gosto sempre de recordar, eu sei que Portugal não é muito um país em que isto seja politicamente correto, mas terminar litígios, a eficiência do sistema, é um valor extraordinário. Resolveu o problema, acabou. Está bem, não foi $1 milhão, foi uma indemnização justa. Mas acabou o problema, vão todos à sua vida, ficam tranquilos. Bom, portanto, se a proposta não for razoável, pode-se ir a tribunal e o juiz decide, de acordo com a jurisprudência, e depois até pode aplicar uma sanção à seguradora por não ter feito uma proposta razoável. Portanto, isto é no caso de haver culpa. O que é que já ganhámos no caso de haver culpa? Ganhámos que, em média, em 12 meses, houve uma comissão presidida por um magistrado togado, em que participou perito médico,
associações doentes. É preciso dizer, a França também tem uma tradição deste género na área do direito de trabalho, do direito comercial, portanto, isto enquadra-se bem noutras áreas do direito francês, mas podemos trazer para aqui esta lição. Há lugar para os advogados de estarem naturalmente nesse processo de debate, de saber da perícia médica, se houve culpa, se não houve culpa. Bom, e em 12 meses pode-se ter a justiça e obter uma indemnização, que é isso que pretendemos. Se não houver culpa, das duas uma, ou estamos perante aquilo que chamamos um grande incapaz, ou seja, alguém com uma incapacidade superior a 25%, nos termos que a medicina legal nos sabe dizer, ou alguém que esteve 6 meses de invalidade, portanto, em casa, ou que esteve 6 meses em 12, intermitentemente, portanto, em situação de incapacidade para o trabalho, essa pessoa vai ter direito a uma compensação, uma indemnização. Quem é que lhe vai pagar? Não é o médico, nem a seguradora do médico, é o Fundo de Garantia de Acidentes Médicos. Nós conhecemos o Fundo de Garantia Automóvel, fazendo aqui a tradução. É um fundo nacional. Claro, isto exige então uma decisão política. Isto não é algo que se invente por tribunal ou por se escrever por se falar nisto. É preciso um grande debate nacional, um grande debate político, uma decisão de governo, da Assembleia da República, no sentido de criar um fundo de garantia nesse sentido. Aliás, está aqui mais explicado. Dizem-me, é caro? Caro custa dinheiro, não é grátis. Mas vamos aqui ver. Portanto, depois da França fazer em 2002, a Bélgica seguiu-lhe o passo. Demorou, problemas políticos da Bélgica, mas também está um sistema relativamente parecido. Portanto, um sistema especializado, expedito, que oferece maior satisfação às partes envolvidas. E aqui já as comissões regionais de indemnização, compostas de peritos médicos, presididas por um juiz, um processo informalizado, portanto, e que busca a verdade material e que tem na base um sistema de seguro-responsabilidade seguro, portanto, seguradoras fortes, e etc. Ora bem, então, como é que se conseguiria criar um fundo de acidentes médicos? Isto tinha que ser uma discussão a envolver economistas, pessoas especialistas nos seguros, não? Mas, em França, o que se faz é que há uma percentagem do seguro responsabilidade civil, portanto, todos os médicos aqui presentes já pagam um seguro. Portanto, teríamos que ir lá buscar €1 ou meio euro, ou o que fosse, os economistas é que sabem, para um fundo de garantia. Os hospitais que deviam ter seguros, sei que alguns hospitais públicos não têm, mas as clínicas privadas têm seguros, também teriam que dar um contributo, isto teria que custar dinheiro. O modelo austríaco, que tem também um sistema parecido, mas só para os hospitais públicos, tem um sistema que a doutrina austríaca critica bastante, é que é no copagamento que o doente faz. Portanto, a Áustria tem um sistema de seguros e, enfim, a maior parte das intervenções é preciso um copagamento. E acrescentou-se um pequeno preço, uma espécie de um seguro de paciente, mas tem o revés. Portanto, se tiver uma situação de uma grande incapacidade, tem a proteção dessa indemnização. Bom, eu atrevi-me aqui a dar também umas sugestões, mas que não vos quero aborrecer com isto. Portanto, no fundo, mais impostos. Não é? E, obviamente, em França, às vezes é preciso recorrer ao Orçamento Geral do Estado. Portanto, isto não é propriamente inócuo, mas são opções de sociedade. Nós queremos que aqueles 3.000 pessoas que morreram ou os tantos que ficaram inválidos estejam apenas nas mãos. Pode ser, bom, já tem a Segurança Social. A Segurança Social já lhes dá alguma coisa, mas não lhes dá tudo. Por exemplo, os advogados presentes que têm a sua Caixa de Previdência saberão bem o pouco que a Caixa lhes poderá dar no caso de serem vítimas de um infortúnio. Portanto, não é a Segurança Social que vai compensar verdadeiramente danos. Terá que ser o direito civil, terá que ser o direito às indenizações, que possa repor o nível económico e pagar danos morais, etc, etc. Portanto, é uma proposta que faço, passa, portanto, por ideias que, entretanto, já se tornaram clássicas, de institucionalização da responsabilidade, realmente de um fortalecimento do sistema de seguros e por um sistema próprio para cuidar da responsabilidade médica, mais informal, presidido por juiz, com os peritos médicos. E só mais uma nota. Apresentei aqui o modelo francês e belga, e também a Polónia e a Áustria também têm. A Alemanha, de facto, não tem isto. A Alemanha, de facto, não tem isto.
mas podemos perguntar-nos porquê. Bom, por um lado, talvez por razões dogmáticas, mas por outro lado porque o sistema judicial funciona bem. E antes do sistema judicial, eles têm comissões voluntárias, só vai quem quer, têm comissões de peritos, comissões de conciliação e arbitragem. Sim, professor, peço imensa desculpa, mas tenho que apelar à sua termino já. capacidade. Em que, antes do processo, os doentes e os médicos podem recorrer, acompanhados dos seus advogados, e onde muitos dos litígios se resolvem, com acesso, em média, de 6 meses também, na Alemanha, nessas comissões, podem ver na internet, conseguem ter uma boa peritagem médica e uma solução se houve culpa, se não houve culpa, se houve nexosidade, não houve nexosidade. Portanto, penso que temos que seriamente pensar em melhorar a vida dos nossos doentes que foram vítimas de um infortúnio, negligente ou não negligente, e depois o sistema jurídico ou judicial tem que os tratar melhor do que tem tratado. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.